Fala pessoal, eu sou o Parma e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz o meu novo expositor para miniaturas. Vamos lá então. Esse aqui vai ser um expositor para uma única ou duas miniaturas aí, dois carrinhos. Colocar aí algum mais raro, ou algum que você gosta mais, algum customizado, enfim, quem gosta entende dessa parte. A ideia que eu tenho em mente, eu não tenho nenhum projeto concreto, isso tudo está saindo da cabeça conforme as coisas vão acontecendo, mas a ideia é um painel rotativo aqui no meio, dois painéis de LED na lateral e um case aí de acrílico para fechar tudo isso. Eu já pré-cortei aqui algumas peças, a base rotativa, para se cortar um círculo exato com um furo bem no meio. Uma dica aí para vocês: faz um círculo aproximado, acha o centro dele aproximado, nesse centro você vai passar um parafuso, colocar na furadeira e ligar a furadeira com essa peça em cima de uma lixa. O que vai acontecer? Vai desbastar até o ponto que esse vai ser realmente o centro aí, tá? Isso é importante porque vai ser onde a gente vai estar ligando o motor, que vai ser um motor de micro-ondas, por incrível que pareça. A gente tem a impressão às vezes que é algo mais caro, mas na verdade aí me saiu acho que R$25 ou R$30, é coisa bem barata. E o que é o bom? Que ele já vem reduzido para o número de rotações que a gente precisa aqui. Se a gente fosse ligar qualquer outro motor, errasse na redução, nas engrenagens, isso daqui ia virar um liquidificador, ia jogar o seu carrinho longe, entendeu? Então o bom é que isso já facilita a gente. Ainda não chegou esse motor, estou esperando ele chegar, mas com as medidas dele deu para aproximadamente aí já tá pensando nas medidas da nossa base. Vamos comigo aqui, mais para frente a gente volta a conversar depois que avançar um pouquinho. Mais um dia, já avançamos um pouquinho, o motor chegou e até agora eu fiz o seguinte: achei bem o centro da peça, na verdade já estava marcado aqui. Peguei aí algumas peças para poder fazer uma meia-lua aqui, um encaixe para o motor. Se você observar de perto, o motor tem esse encaixe aqui, ó. Ou seja, eu vim, peguei algo que tinha o mesmo diâmetro, cortei no meio, passei bastante cola em volta, tá bem firme, e achei metade do centro aí. Agora tá dando um encaixe legal. O mais chato aqui eu acredito que vai ser centralizar esse motor. Como que eu vou fazer? Eu vou encaixar primeiro essa peça aqui no motor, colocar ele mais ou menos aqui pelo meio, pingar uma gotinha de cola aqui embaixo, ou cola quente, ou a Super Bonder. Rapidamente já vir para cá e posicionar ele o máximo que eu puder aí no centro, para ficar firme aí, fixado na posição. E depois eu vir aí e fixar permanentemente. Então eu acho que essa vai ser a parte mais chatinha. Depois vamos começar a avançar bastante com o revestimento e com as laterais em LED já. Vambora! Então vamos lá, o que eu fiz até agora aqui? Já consegui adiantar bem, fiz toda a estrutura do expositor, fiz aí todo o suporte onde vai se apoiar a placa de cima e as placas laterais, já com aqui o espaço para a gente poder encaixar o acrílico quando ele for ficar aqui na lateral. No final das contas vai ter um acrílico aqui em L encaixando aqui pela frente. O que falta eu estar fazendo agora? Revestimento, tá? Revestimento, os LEDs. E para o revestimento, o que eu vou usar? Vou usar aqui fórmica. Eu tinha esses retalhos de fórmica aqui.
É um material bem resistente, ele vai deixar bem plano, tirar qualquer imperfeição e dar um brilho legal. A princípio eu vou usar aqui para o piso, mas pode ser que eu use para todo o resto aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá então, acompanha aqui comigo e vamos terminar isso aqui. Bom, coloquei os LEDs, deu pra ver nos takes, né? Mas basicamente isso aqui, cerca aí de 10, 12 metros de LED, mais ou menos. Parece muita coisa, mas a luminosidade não é lá aquelas coisas, então vai ficar na medida. Como vai ter LED no backlight, a gente precisa ter uma luz em cima mais forte aí para compensar um pouco e não estourar demais na hora de gravar. Então eu dobrei a quantidade dos que estava aqui em cima. Acho que vai ficar legal. Agora vamos aí para fórmica. Para fórmica não tem muito segredo, é cola de contato. A gente aplica aí a cola nas duas superfícies, espera aí uns 3, 4 minutinhos. Na hora que secou ao toque, junta e aí não tem nada que separa não. Tem que acertar de primeira para depois a gente vir aí nas bordas e tirar o excesso. O excesso eu vou estar tirando com uma tupia. Pode ser feito com uma lima também, mas aí o acabamento não fica tão bom. Eu vou usar uma tupia com uma lâmina aí que acaba copiando o tamanho. Quando eu estiver usando, vocês vão entender. Bom, pausa na fórmica para a gente terminar a eletrônica. A base está toda já revestida. Agora o que eu vou fazer vai ser definir onde eu vou colocar os interruptores. Provavelmente eu vou colocar aqui atrás, mais escondido, ou aqui na lateral. Vou ver onde fica melhor. Porque aí definindo já os buracos dos interruptores, na hora de chapear aqui com a fórmica, fica mais fácil e evita trincar depois. Se eu resolver furar por cima da fórmica, o acabamento tem mais chance de ficar melhor. Para a parte aqui dos LEDs, o que eu vou fazer? Porque esse motor é 110, os LEDs são 12 volts. Eu vou estar pegando uma fonte 12 volts, vou abrir, colocar a plaquinha dela aqui dentro, ligar os dois na mesma saída 110, para assim ficar tudo isso daqui 110, entendeu? Vai ter algum plugzinho, uma entrada ou mesmo um fio saindo aqui que liga direto na tomada e já eletrifica tudo de uma vez. Agora é a parte dos detalhes, a parte onde toma um pouquinho mais de tempo, mas é das últimas partes aí pra gente conseguir terminar. Depois eu volto aqui mais uma vez só pra gente conversar sobre o acrílico e o painel difusor que vai no fundo. E aí, acabando essa parte, a gente finaliza o projeto. Feita aí
a fórmica, feita a eletrônica, colocado os LEDs, achei esses dois interruptores, acabei usando aqui, acho que vai ficar legal. Quase que um lança-mísseis aqui, acho que ficou legal. Fiz aqui a parte do interruptor para energia, para a gente poder estar ligando o cabo por aqui, um pouco mais escondido. E o que falta realmente agora é só aí o acrílico e a placa de difusão no fundo, que é o que a gente vai estar conversando agora. A placa de difusão vai ser a nossa famosa, aí que a gente já vem usando faz algum tempo, resquício de uma TV quebrada, a gente usou já nesse quadro aqui, ficou bem bacana. Ela é muito boa porque ela tem essa textura, então ajuda a difundir bem. Já pro acrílico a gente vai usar o mesmo material que eu usei para esse aqui. É o poliestireno cristal, tá? É muito bom, mais barato que o acrílico. Ele dá um acabamento legal, você não consegue diferenciar se é acrílico ou se, enfim, poliestireno, tá? É mais barato e a gente consegue manipular quase que igual. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar cortar de um tamanho onde ele pegue toda a extensão, aquecer mais ou menos o meio dele e tentar dobrar pra gente fazer o vinco certinho aí na curva, tá? Vamos ver se dá certo. Se der certo a gente consegue já finalizar esse projeto de uma vez. Então vem comigo aí e vamos embora. Então, por esse vídeo é só, pessoal. Espero que tenham gostado, assim como eu gostei. Achei que o resultado ficou bem interessante aí. Um projeto barato, um projeto rápido, 7, 8 dias. Tudo bem que eu tinha parte das coisas aqui, mas se você for comprar tudo do zero, eu garanto que você não vai gastar nem 10% do que você gastaria se você fosse comprar um desse pronto nesse nível. Então, se você gosta aí de projetos como esse, de invenções, de coleções, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que semana que vem tem mais novidade aí, tem mais coisa que a gente vai estar fazendo. E é isso então, pessoal. Valeu por assistir até o final e tamo junto!